Blumenau, uma cidade culturalmente e reconhecidamente rica em cultura, está envolvida com programação especial. Estamos falando da Semana de Homenagem a Fritz Miller, que é uma referência como o homem da ciência que fez de Santa Catarina o seu laboratório de pesquisas de fauna e flora. Eu converso a respeito da semana homenagem a Fritz Miller para um evento de destaque, lançamento do livro para a estreia de documentário e talk show, homenagem desenvolvida em parceria com a Prefeitura, a FAEMA e o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Nossa entrevista é com a escritora Aline Niemeyer, que lança o livro Moisés Bertoni, Uma Vida para a Ciência. Também presente a Eliane de Pinho, professora e voluntária do IIPC. O que é o IIPC? Falei há pouco. Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Primeiro, então, a escritora Aline Niemeyer. Livro de Moisés Bertoni, Uma Vida para a Ciência. Para o grande público, então, Aline, quem foi Moisés Bertoni? Prazer em recebê-las aqui, bom dia. Bom dia, obrigada pela recepção aqui da Rádio CBN. Primeiro, bom dia para a Eliane. Bom dia, uma satisfação estar com vocês e conversando aí com o público, com os ouvintes de Blumenau e região. E hoje tem um evento muito importante já, não é? No Teatro e Cine Edith Gerter, da Fundação Cultural de Blumenau. Vamos ao livro, então. O que é que o leitor vai conhecer sobre a vida desse homem importante, Aline? Então, hoje na semana Fritz Miller, às 17h30, teremos o lançamento do livro Moisés Bertoni, Uma Vida para a Ciência. Assim como Fritz Miller, Moisés Bertoni foi um grande cientista, avançado para a época, né? Assim como o Fritz Miller, botânico também, especializado em diversas áreas, autodidata, um imigrante, né, demonstrando a raça do imigrante que vem a um outro país e provoca transformações sociais, transformações na cultura. Não é? Que deixou um legado. Polivalente. Aqui, né? Deixou um grande legado, né? Polivalente em diversas áreas, não só na biologia, na botânica. O Moisés Bertoni ele se envolvia com cartografia, entomologia, zoologia. Impressionante o currículo dele. Aquilo que ele procurou de forma como autodidata, mas se especializar, e acabou sendo expert em muita coisa. Em muita coisa, autodidata, assim como o Fritz Miller, né? Ele fez da casa dele em Puerto Bertoni, no Paraguai, o centro de pesquisas dele, então ele estudava de tudo, ele fez também uma editora lá dentro, fez uma agência de correios. Moisés Bertoni ele publicou mais de 530 obras em mais de 6 idiomas. Então, assim, uma grande notoriedade, né? Um grande cientista, uma cultura enciclopédica enorme, um grande gênio da humanidade, sem dúvida. Aline Niemeyer, como é que você pesquisou, você optou em contar a história desta personalidade que foi Moisés Bertoni? Então, ao visitar o Museu Bertoni, a gente fica impressionado com tanta produção do Bertoni, né, em diversas áreas. E daí eu me empolguei, comecei a estudar um pouco mais, mas ainda não pensava num livro. Mas quando fiz amizade com um agrônomo chamado Evaldo Butura, ele tinha essa vontade de escrever e nós dois juntos nos juntamos, né? Ele também ele é imigrante italiano, e em coautoria produzimos o livro Moisés Bertoni, Uma Vida para a Ciência, né? Deixando registrado o exemplarismo da vida desse homem, do Bertoni, para não passar em branco, né? Bom, hoje então a semana de homenagens a Fritz Miller continua. E eu converso agora com a professora Eliane de Pinho. Aqui é importante o que vai acontecer hoje à tarde no Cine Teatro Edith Gertner, da Fundação Cultural. Será exibido o documentário Valdo Vieira, Vida e Obra. Aí o documentário apresenta a história de um dos maiores parapsíquicos do mundo. Ele propôs uma nova ciência, a conscienciologia, que investiga a consciência humana. Fale um pouquinho, Eliane, é uma filosofia de vida? Tem a ver direta ou indiretamente com espiritismo, com a religião ou a filosofia espírita? Porque também aí estuda a vida depois da morte, ou a reencarnação. Pelo menos eu entendi assim, é isso? Isso sim, tem também o professor Valdo Vieira e outros pesquisadores, né, que já pesquisavam primeiramente no espiritismo. Ele nasceu em Minas Gerais, ele foi contemporâneo de Chico Xavier, participou do Centro Espírita em Minas Gerais.
Depois ele se mudou para o Rio de Janeiro. O IIPC ele fundou no Rio de Janeiro, uma cidade naquele momento assim mais aberta, com abertura para novos pensamentos, um novo paradigma. E ele foi estudar todos esses conhecimentos, né, para estudar a consciência, mas a consciência de modo integral, considerando as várias vidas, várias dimensões, que nós temos mais do que um corpo, e assim por diante, as bioenergias. E de maneira científica, até porque o estudo que era feito anteriormente considerava a reencarnação, outros fenômenos, mas ainda tinha um pouco de ligação com religião, com dogmas, e o professor Valdo ele quis distinguir bem né, essas questões. E aí fundou, então, o IIP, que era o Instituto de Projeciologia, e depois IIPC, Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, para estudar a ciência. Aí, em 95, essa instituição se mudou para Foz do Iguaçu, no Paraná, e tem núcleos pelo Brasil inteiro e também outros países. Toda uma estrutura voltada para o estudo, aprofundamento da consciência, visando que nós nos tornemos pessoas melhores, pessoas mais assistenciais, compreendendo que o que nós fazemos aqui hoje tem consequências não só nessa vida no dia a dia, mas para outras vidas também. Então nós temos técnicas, cursos, palestras, né, que facilitam essa otimização, essa qualificação da assistência que nós realizamos, a programação existencial que nós viemos fazer aqui, né, como otimizar e ajudar as pessoas, né, a se qualificarem mesmo, né, a viverem melhor, identificarem seus valores, seus princípios. E aí tem uma ressonância com Fritz Miller, porque Fritz Miller era uma personalidade à frente do seu tempo, assim como Moisés Bertone, que a Aline havia falado, em que ele veio para o Brasil determinado, focando na ciência, né, princípios de vida bem interessantes, bem nobres, um caráter nobre, admirável, não só pela ciência, mas pela pessoa simples, a pessoa assistencial, né, que ele convivia com várias camadas sociais. Os indígenas aqui da região se correspondiam com Charles Darwin na Europa. Sim, e nem se conheceram, né? E nem se conheceram. Trocaram cartas e não se conheceram. Agora, os dois se identificavam muito um com o outro, né? Fritz Miller e Darwin. Uma admiração mútua. Então, tudo isso é registrado nas cartas que eles trocavam durante 17 anos. E as pesquisas do Fritz Miller corroboraram muito o que o Darwin já tinha percebido lá na Europa, escrito em livros. E então, o que ele escreveu aqui, pesquisou aqui em Blumenau e Florianópolis, né, naquela época, 1850 e poucos, ele veio para cá. Na sequência, deu continuidade às pesquisas. E tudo isso, né, colaborou com Charles Darwin, pesquisadores que vieram na sequência, que respeitam e valorizam muito a personalidade que é o Fritz Miller. Valdo Vieira, Vida e Obra, documentário que será exibido em 2 sessões hoje no Cine Teatro Edith Gärtner, né? Isso. Quem produziu o documentário? Ele foi produzido pela equipe da Comunicons, né? Comunicons é uma instituição dentro da Conscienciologia, assim como o IIPC. Então, tem uma série de instituições com especialidades. Então, tem uma instituição que trabalha a questão da programação existencial, programação de vida. Uma outra instituição trabalha a projeção da consciência, a saída lúcida do corpo, o estudo da consciência, os atributos para nós nos qualificarmos, tudo isso de maneira científica. E a produção foi a jornalista Kyria Moirer, aqui da região de Florianópolis, da RBS, junto com o Paulo André Norberto, que é de Foz do Iguaçu, da Comunicons. Então, é um documentário assim, muito bem feito, uma qualidade excelente, e é uma pré-estreia, na verdade. Ele ainda vai ser lançado, é uma pré-estreia pela primeira vez aqui em Santa Catarina. É uma oportunidade única. Quem tem afinidade com essas ideias, né, considera vários fenômenos, muitos até que estão no espiritismo, em outras linhas, que também consideram uma série de fenômenos que nós estudamos, e muitas vezes querem ver como é que se faz isso de maneira científica, se identifica com essa questão da ciência. Então é convidado, é muito bem-vindo a esses eventos. O Paulo Norberto está aqui, ele disse que não queria falar, mas pode falar um pouquinho. O documentário já havia sido exibido antes, como é que foi a receptividade? E bom dia para você, prazer em tê-lo aqui também. Bom dia, obrigado. É o seguinte, essa pré-estreia, ela é importante porque é a primeira vez que a gente sai de Foz do Iguaçu. Sim. Na verdade, aqui para a região é inédito. Aqui para fora, no Brasil, fora de Foz do Iguaçu é inédito. Nós tivemos 2 exibições semana passada em Portugal. Um professor nosso esteve fazendo uma itinerância em Portugal e foi um sucesso em Portugal. E o objetivo é mostrar para o mundo, né, essa singularidade. O professor Valdo Vieira é um dos maiores intelectuais vivos hoje no planeta. E ele pegou todos esses fenômenos que as pessoas têm curiosidade, os fenômenos paranormais. Da mesma maneira que o Newton viu a maçã caindo e foi fazer pesquisa científica, todo mundo tem uma história paranormal para contar, né? Ou uma criança que viu um amigo invisível, uma pessoa que teve uma experiência fora do corpo, ou uma pessoa que viu um espírito. Só que a ciência convencional, infelizmente, hoje, ela coloca isso embaixo do tapete. Tem medo, ou tem medo por perda de poder, porque vai ter que pensar novidade. O professor Valdo Vieira, ele teve uma carreira de pesquisador independente e
pesquisando muito, já leu mais de 50, 60 mil livros. Só o Tratado Científico da Projeciologia da Experiência Fora do Corpo, ele leu 46 mil livros para poder escrever esse livro, né? Rodou o mundo todo atrás de livros desde o século XVIII. Ele tem uma maior biblioteca de fenômenos paranormais do mundo, hoje em Foz do Iguaçu, né? Então, é uma referência internacional. Esse livro, por exemplo, Projeciologia, ele foi lançado em inglês na Universidade de Columbia, em Nova York. Ele é respeitado no mundo acadêmico, mas a academia hoje ainda não mexe com esse tipo de assunto, discriminando de certa maneira. E o professor Valdo está sistematizando essa nova ciência. Paulo, o documentário tem quanto tempo de duração? O documentário tem 1 hora. Vai ser 2 exibições, né? 2 exibições. Ele foi dirigido pela querida Kíria Moira, que é a jornalista principal da Rede Globo, da RBS aqui em Santa Catarina, né? Hoje ela tem um sucesso no Brasil inteiro, ela faz Globo Repórter. O pessoal aqui de Blumenau tem uma oportunidade única de assistir esse documentário do Valdo Vieira Videoobra, dirigido pela Kíria Moira, jornalista super conhecida aqui da região. Paulo Norberto, voltou agora para a escritora Aline Niemeyer. Aline, como falou também a Eliane, agora o Paulo Norberto, isso aí é um misto de literatura, audiovisual não deixa de ser literatura, mas são personalidades que se interligam, né? Impressionante isso que o Paulo falou há pouco, que essa ciência, a conscienciologia, muita gente não quer que evolua. Isso é assim no mundo inteiro, em outros setores também. Se a ciência não quer, o governo muito menos. Porque a gente, eu não sei se é uma impressão, talvez é experiência de vida que a gente tem, se tomando conhecimento disso profundamente, a gente vai ver que nós somos um grãozinho no infinito. Ninguém é tão importante como aquilo que já aconteceu e que pode acontecer. Isso tira o sono de pessoas que adoram o poder, tudo que é muito novo, adoram serem donos da verdade. Tudo não que é muito novo, tudo que é muito avançado incomoda a média. Exatamente. A palavra medíocre vem de média. É né? mesmo? Exatamente. A média tem medo do novo. Né? Então a gente imagina só a situação. Se descer um disco voador agora, ali na praça de Blumenau, praça principal de Blumenau, muita gente vai surtar, vai ter gente que vai querer fugir e tudo. Mas a realidade... Por que não pode ter vida em outros planetas? Lógico. Porque com certeza muitos, quem sabe, são mais inteligentes do que nós. Exatamente. Não agridem a natureza, não gastam a água toda do planeta chamado planeta água, mas a potável é 3, 4% da que existe e ninguém tem consciência, aí vem a conscienciologia, né? Exatamente. De tudo isso. Quando a gente pensa assim, não tem vida em outros planetas, é uma visão tão egoísta. Existe um infinito em todas as direções, em todos os sentidos. Então, sempre que tem uma novidade, um Bertone, um Fritz Miller e um Valdo Vieira, quando estão na ponta em alguma área do conhecimento, eles incomodam, mas pela ignorância das pessoas. E a pessoa, quando quer um novo, tem que sair da zona do conforto, né? Então a pessoa prefere ficar com pijama e controle remoto em casa. É verdade. Ou então com a filosofia do avestruz, meter a cabeça num buraco, né? Para falar o português bem popularesco. Aline Niemeyer, e o livro Moisés Bertone, Uma Vida para a Ciência, pode ser encontrado também em livrarias? Como é que a pessoa que tem interesse em adquirir faz? Então, hoje no lançamento vai ocorrer a venda, né? O lançamento vai ser às 17h30, lá na Fundação Cultural, né? Integrando a Semana Fritz Miller. E vamos deixar também para venda dentro da Fundação Cultural. Vai ser praticamente no intervalo das 2 exibições do documentário Valdo Vieira Videoobra, né? Isso mesmo, no intervalo. Só, isso aí, bom. O documentário será apresentado em 2 sessões, a primeira às 16 horas, depois vem o lançamento às 17h30, né? Talk show, e depois a segunda sessão do documentário às 18h30. Bom, Eliane de Pinho, para encerrar também, este documentário e o seu interesse pela conscienciologia, por tudo isso que a gente falou aqui. O meu interesse, como é que despertou isso? Para mim, é porque desde muito pequena eu tenho experiência de projeção da consciência. É a experiência de sair do corpo, de observar o que acontece, de antecipar alguns fatos, de fenômenos que aconteceram comigo e eu queria explicação, queria entender. E aí, quando eu vi divulgação, isso na Universidade Federal de Santa Catarina, né, divulgação, cartazes de pessoas saindo fora do corpo, gente, eu tenho essa experiência
experiência, não quero lá ver o que é. E hoje eu descobri, né, venho estudando, que a gente sai do corpo, pode fazer assistência, vai ajudar pessoas que já não estão aqui, que já faleceram, né, ou que já não tem mais esse corpo físico, mas estão lá se preparando para uma outra vida. Pessoas que às vezes elas faleceram, né, a gente usa outra terminologia, mas que às vezes continuam perambulando, que não aceitam essa passagem, entende? Eliane, tudo isso a gente pode ajudar. Eliane, Aline e Paulo Norberto, eu, há semanas atrás, comentei aqui com um entrevistado que falava sobre qualidade de vida, né? Mais do que qualidade de vida, fazer o que a gente tem vontade de fazer. O livro de uma cuidadora de idosos australiana foi lançado recentemente. Ela conta a experiência dela com idosos que estavam já no fim da vida, né? Já estavam, obviamente, convictos de que partiriam desse mundo. E as queixas quase que unânimes. Eu fiz o que não quis fazer da minha vida, o que quiseram que eu fizesse. Eu não ajudei as pessoas como deveria ter ajudado. Eu não fui a pessoa, enfim, que eu queria ser. Tudo isso, hein, Eliane? Isso tem a ver, né? Porque é um arrependimento que... E aí? Por que não fez? Mas será que, de certa forma, não pode fazer? Com Quer certeza. dizer, isso eu tenho certeza que quem está nos ouvindo, uma boa parte, isso não existe, isso olha aqui, para resumir, é polêmico, sim, muito polêmico. Mas dizer que não existe é outra coisa que não sei se as pessoas têm direito de fazer. O que a gente compreende pela nossa experiência é que a vida não é só esse trecho, essa passagem aqui. Inclusive, fazer um parênteses, né, que nós trabalhamos considerando o princípio da descrença, que é não acreditar em nada, Sim. nem no que nós estamos falando aqui, para a pessoa ter as suas experiências e aí a ciência. Né? Isso é muito bom para os políticos nessa época de eleições, Sim. aqui no Brasil e em outros países também. Aí né? sobre essa sensação de chegar no final da vida e o que eu fiz da minha vida, o que eu deixei de fazer, esse arrependimento todo, a gente chama isso de melancolia intrafísica. E essa melancolia intrafísica, ela pode continuar depois, se a pessoa não resolver isso, ela vai para um outro plano e pode acontecer o que a gente chama de melancolia extrafísica, de ir para um outro plano e olha o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Então, tem até um livro também da Conscienciologia que se chama Sempre é Tempo, da escritora Dalva Moren, que mora no Rio de Janeiro. E são livros escritos a partir da pesquisa pessoal de cada um, cada escritor pesquisou a partir de si. Então, tem até um outro livro que a gente vai falar na semana que vem aqui no Noi Marketing Blumenau, daqui a pouco a gente fala sobre ele, se houver tempo. Então, assim, essa melancolia, para evitar isso, a pessoa agora, onde ela está em casa, está no hospital, às vezes está numa instituição com cuidadores, está, né, já muito avançada a sua idade, mas sempre é tempo de a pessoa retomar a sua caminhada. Eliane, Pois não? você me permite só 30 Rapidinho, segundinhos. nós temos 2 minutos. A hein? Conscienciologia é uma ciência que, além de trabalhar com a questão parapsíquica, Sim. ela objetiva a nossa evolução, o autoconhecimento Claro. para a gente evoluir. E existe uma técnica que é exatamente o inverso disso que está se falando aqui, que é a técnica da inverse, que vem de inversão existencial. Você imagina o jovem de 15 anos que está lúcido para priorizar assistência para os outros. Se você começa a fazer assistência para os outros, não querer só trabalhar, ter filho, escrever um livro e plantar uma árvore, você antecipa a sua vida na assistência para os outros, essa depressão de final de vida jamais vai existir. E tem Foi jovens- uma vida produtiva. Tem né? jovens que não querem nem escrever livro, nem ter filhos, nem plantar árvores. Querem viver intensamente graças Por prazer. a balinhas de êxtase, Exatamente. doses de cocaína e por aí vai. Né? Exatamente. Então, a técnica da Invex, hoje existe uma instituição da Conscienciologia que se chama Asinvex. Nós vamos ter em julho um evento só dos inversores do Brasil inteiro, em Foz do Iguaçu, sobre inversão existencial. Eliane, muito agora é um sério. minuto só. O novo livro a gente deixa Tá. para uma outra Então oportunidade. tá, que na semana que vem no Shopping Noi Market, às 4 Só horas da diz tarde, qual o o livro? título é o Qualificações da Consciência, do autor Júlio Almeida, ele é de Foz do Iguaçu, Shopping Noi Market. O pessoal aqui da Conscienciologia de Blumenau tem mais informações. Só para completar, a gente convida os estudantes da FURB, as pessoas que estudam meio ambiente, trabalham em ONGs, quem tem relação com o meio ambiente, né, ou até mesmo com a Conscienciologia, que está no Espiritismo em vários caminhos com respeito a todos, mas que queiram estudar de maneira científica, são convidados a participar desses eventos, né? E muito legal você ter falado sobre a preservação do meio ambiente. Precisamos de mais e mais pessoas, como o Bertone e o Fritz Miller, né? Para cuidar desse planeta, replantar, reflorestar e tornar o mundo aí mais agradável. Muito obrigada. Obrigado a Eliane de Pinho, professora e voluntária do IIPC, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Agradeço também ao Paulo Norberto, Muito obrigado. um dos produtores desse documentário, que você poderá assistir hoje. Tem investimento que eu sei, de R$25, né? Exatamente. 2 sessões, às 16 e às 18h30, no Teatro Edith Gardner, que é o Cine Teatro, que funciona na própria Fundação Cultural
de Blumenau. A escritora Aline Niemeyer é autora do livro Moisés Bertoni, Uma Vida para a Ciência, e entre uma sessão e outra do documentário, o documentário é exatamente Valdo Vieira, Vida e Obra, entre uma exibição e outra, a sessão de lançamento e autógrafo do seu livro, né, Eliane? Sim, talk show. Aline, Eliane e Aline hoje são aqui. parecidos. Obrigado a você. Obrigado. Isso é uma amostra dessa semana de homenagem a Fritz Miller, o biólogo e cientista alemão que se dedicou ao estudo da fauna e flora em Santa Catarina. Muito obrigado a você também, Aline. Obrigado. A você também, Aline. Obrigado. A você também, Aline. Obrigado.